momento em que a palavra de Deus será proclamada aos nossos corações, e portanto eu os convido a abrirem novamente a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, vamos fazer uma leitura dos versículos 27 até o versículo 33. Na semana passada nós fizemos a exposição da primeira parte até o versículo 30 e hoje faremos da segunda parte desse bloco nos versículos 31 e 32, mas faremos a leitura de todo ele. Mateus 5, 27 ao 32, assim diz o Senhor. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar novamente. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos que nessa noite se reúnem aqui em teu nome, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos edifica, nos transforma para o louvor da tua glória. Ó Santo Espírito de Deus, nos ilumina e dá o devido entendimento acerca da tua verdade e transforma os corações do teu povo. Cristo Jesus, através da tua justiça, Senhor, com a qual tu nos justificaste, imputando-a a nós, nos contempla com a beleza da tua face, Senhor, nos ensinando nessa noite acerca da tua verdade. E faze isso, ó Deus, para o louvor do teu santo nome, no qual te oramos. Amém. Meus irmãos, no ano de 1981, o então príncipe de Gales, Charles Philip Arthur George, casou-se com Diana Spencer, vindo esta a tornar-se, mediante o matrimônio, conhecida como então a Princesa Diana. Porém, em meio a um relacionamento conturbado e envolto em diversas polêmicas, no ano de 1992, Charles e Diana resolvem então se separar. No entanto, o divórcio só foi assinado de fato cerca de 4 anos depois, no ano de 1996. A razão alegada para a separação pelo casal foi a difícil relação conjugal, argumento esse que ruiu após uma entrevista que Diana concedeu à BBC em 1995, onde ali ela afirmou categoricamente que a razão para o seu casamento com Charles não ter sido bem-sucedido estava no adultério que ambos cometeram por várias vezes. E de fato, meus irmãos, o adultério foi, é e tem sido um dos fatores mais destrutivos a uma relação conjugal. E como vimos no último sermão, é considerado pelo Senhor um dos pecados mais graves e hediondos aos seus olhos. Como enfatizou William Perkins, o adultério é um estupro da aliança matrimonial.
Um pecado que tem levado muitos casais a pôr um fim em seu relacionamento. No entanto, nós devemos sempre nos lembrar que o casamento é uma instituição divina e aquele que o instituiu zela por aquilo que foi instituído por ele. Escribas e fariseus, apoiados pelo Estado judaico, vinham estabelecendo uma série de concessões que facilitavam o divórcio naquele período. Para vocês terem uma ideia, uma palavra precipitadamente dita por uma mulher ao seu cônjuge já dava razão suficiente para este lhe dar a chamada carta de divórcio, a qual o Senhor Jesus menciona aqui. Vendo isso, então, em seu tempo, assim como havia feito no tocante ao 6º mandamento e também ao 7º mandamento, passa então o Senhor Jesus a ensiná-los acerca, agora, não mais do 7º mandamento, mas da lei política que havia sido dada por Moisés e que tratava especificamente do divórcio. Assim, vejam novamente o que foi dito por Jesus nos versículos 31 e 32, na Escritura Sagrada que está em vossas mãos. Jesus disse: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vejam, para nós podermos ter uma compreensão adequada do que Jesus está dizendo aqui sobre a questão do divórcio, é necessário que primeiro, então, compreendamos aquilo que escribas e fariseus distorceram, ou seja, a lei acerca do divórcio. Sendo assim, eu os convido a mais uma vez a abrirem a palavra de Deus em Deuteronômio 24. Deuteronômio, capítulo de número 24. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 ao 4. Vejam aí o que diz Moisés. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Prestem atenção, meus queridos. Em primeiro lugar, nós precisamos destacar que essa era uma lei civil, uma lei política, e, portanto, não se tratava de uma lei ética ou moral. Ela havia sido dada para a boa ordem da comunidade da aliança, evitando assim um mal maior entre o povo de Deus. Mas como assim evitar um mal maior entre o povo de Deus? Ora, porque naquele período era de comum entendimento entre os judeus que, havendo um homem antipatizado de sua esposa, ele jamais sossegaria em afligi-la até que seu sangue fosse derramado, ou que lhe fosse permitido divorciar-se dela. Assim, então, diante dessa realidade que vivia Moisés, ele permite essa lei, a fim de, certa forma, proteger a mulher para que esta não fosse mandada embora ou morta arbitrariamente por seu marido. E aqui eu chamo a atenção para o que é dito pelo próprio Moisés, onde muitas vezes é lido por muitas pessoas e distorcido o permitir como sendo uma ordem. Permitir aqui não é sinônimo de ordenar, meus irmãos. Permitir não é o mesmo que ordenar. No entanto, a partir disso, uma outra dificuldade passou a surgir com essa lei.
O proponente, para fazer essa carta de divórcio, ele deveria justificar a razão que o estava levando a repudiar a sua esposa. O homem não podia dissolver o casamento por um motivo qualquer, mas somente, como diz, vejam aí o capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 1. Ele somente poderia o fazer se encontrasse algo indecente nela. Sendo assim, muitos evitavam fazer isso, com receio de transgredir a santa instituição de Deus por um motivo que fosse fútil ou banal. Porém, no decorrer dos anos, os mestres em Israel passaram a interpretar essa lei e a conceder uma série de concessões para que viessem a se divorciar. Nos tempos de Jesus, havia muita discussão em torno dessa palavra indecente, utilizada em Deuteronômio 24:1. Os adeptos do mestre da lei Shammai entendiam essa palavra como se referindo ao adultério. No entanto, se prestarmos atenção ao que diz Deuteronômio 22:20 e versículos seguintes, conclui-se que a interpretação está errada, não pode ser adultério, porque o adultério era punido com o castigo do apedrejamento e, portanto, da morte. Logo, do que seria necessário uma carta de divórcio para alguém que iria morrer? Não haveria necessidade de uma carta de divórcio. Já os seguidores do mestre Hillel entendiam que indecente dizia respeito a tudo aquilo que o homem pudesse usar como um pretexto para uma separação. Até coisas inofensivas, como, por exemplo, uma palavra frívola da mulher. De modo que cada homem podia, então, alegar qualquer motivo para despedir a sua esposa. Imaginem isso. Uma comida mal feita, talvez um pouco mais salgada, ou sem sal, ou queimada, ou crua. Não ter filhos, comer ou beber determinadas coisas na rua. Qualquer motivo, irmãos. E observem que a verdade disso aparece na queixa do Senhor contra o seu próprio povo, a quem ele fala em Isaías 50, versículo 1. Abram suas Bíblias aí em Isaías 50, versículo 1. Deus fala acerca de uma esposa que abandona seu marido. E vejam aí o que Deus diz. Isaías 50, versículo 1. Diz assim o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o seu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Observem que Deus claramente indaga ao seu povo acerca de uma carta de divórcio que ele, como seu marido, não concedeu. Ele não concedeu. Antes, eles próprios se deram essa carta por seus próprios pecados. O que mostra, sim, o costume entre aquele povo, na maioria esmagadora, dos seus casos de divórcio. E que insistiam em sustentar por motivos fúteis, ligados aos seus próprios pecados. Mas não é apenas o profeta Isaías que fala acerca disso, e revela a situação de como estava Israel. Malaquias também fala sobre isso. Vejam o que diz Malaquias no capítulo 2, versículos 13 ao 16. Malaquias 2, versículos 13 ao 16. Ele diz: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Agora vejam aí a resposta que o profeta dá. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera,
Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Vejam, meus irmãos, que a facilidade do divórcio tinha solapado, especialmente no judaísmo dos tempos de Jesus, o fundamento da fidelidade matrimonial. Distorcido o papel do homem na família. O homem como provedor do lar, como protetor da sua casa, e isso também da sua esposa. Estavam as tratando como verdadeiras escravas. E quando estas não os satisfaziam, simplesmente trocavam por outra e davam-lhes uma carta de divórcio por um motivo fútil. Tornando assim o matrimônio um contrato com curto prazo de rescisão. Isso é interessante, irmãos, porque nós olhamos para essas coisas e achamos que no primeiro século, por exemplo, não existiam razões fúteis para um homem abandonar uma mulher, ou para uma mulher abandonar a sua casa e o seu marido, como nós vemos nos nossos dias. Parece que todo o mal do mundo só passou a acontecer nos nossos dias, não existia isso antes. Mas acreditem, irmãos, existe. Desde que o pecado adentrou no mundo. Mas tudo isso, vejam, era e ainda é uma abominação para Deus. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio, irmãos. É bem verdade que nem todo matrimônio, dentro desses casos supramencionados aqui, eram dissolvidos. Não, não eram. Porque também às vezes dá a entender que, por qualquer motivo, todo e qualquer marido ou família era desfeita. Não, não era assim. Isabel e Zacarias eram um caso disso. Mas, no geral, as separações aconteciam a todo vapor. Você quer ver a prova disso? Olhe para aquela mulher samaritana à beira do poço. 5 maridos, irmãos. 5 maridos. Por isso Jesus então vai dizer, vejam aí, o que é que eles ensinavam? A mulher é indecente, dê carta de divórcio. Tome outra para si. Jesus vai dizer, foi dito a vós isso, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por que Jesus diz isso? Há uma razão para ele declarar isso, para ele falar dessa forma. E a razão é muito simples, irmãos. Para Jesus, o matrimônio é uma ordem divina e indissolúvel. Por isso, ele está rejeitando o divórcio. Há, porém, um único caso em que o Senhor Jesus permite a separação. E, mais uma vez, eu reitero, permitir não é sinônimo de ordenar. E ele deixa bem claro isso. A única condição são relações sexuais ilícitas e que dizem respeito, especificamente, irmãos, a adultério e incesto. Como bem cita John Owen e Perkins. No entanto, vejam aí o que Jesus diz. Um homem e também uma mulher não podem deixar seu cônjuge legalmente e em sã consciência à luz da palavra de Deus, exceto pelas relações sexuais ilícitas. O texto é claríssimo aqui, meus irmãos. O texto é tão claro aqui, como se faz mais claro ainda lá em Mateus 19, versículo 7. Sejam quais forem os motivos que os homens aleguem ou a sociedade, se não for por essa razão em específico, pecam contra o Senhor.
Então não adianta chegar diante do juiz, diante do pastor e dizer que não tem mais como viver com o meu marido, eu não tenho mais como viver com essa mulher, porque nós vivemos constantemente em problemas financeiros, é algo que não acaba, as dívidas não acabam, só se multiplicam, é porque o nosso casamento não dá certo. Não adianta chegar e dizer para o pastor ou para um juiz, dizer, olha, é incompatibilidade de gênios, essa mulher é muito geniosa, eu não, ela briga por tudo, ela faz confusão por tudo. Eu não aguento mais viver assim. Isso não é razão para divórcio. Não é razão para divórcio. Talvez seja para os homens, mas não é para Deus. O texto é claro, meus irmãos. Qualquer um que se divorcia de sua esposa ou de seu marido, exceto sobre a base da infidelidade, deve arcar com a maior responsabilidade. Deve estar ciente de arcar com a maior responsabilidade. E aí vejam a condicional, se, como resultado, ela em seu estado de desamparo, imediatamente ceder à tentação de casar-se com outro homem. Por quê? Porque, mais uma vez, o Senhor Jesus não está ordenando, Ele está concedendo. Permitir não é ordenar. Qual é a ordenação nesse caso? Perdoar. Reconciliar. Deve-se dar ao cônjuge faltoso a oportunidade de corrigir o seu erro. Ou seja, a oportunidade de voltar para o seu marido, a oportunidade de voltar para a sua esposa. E isso explica bem a frase final de Jesus aqui. Segundo a qual, qualquer um que se apresse a casar-se com a esposa abandonada se envolve em adultério. Ou seja, comete adultério também. Ora, no que consiste o casamento, meus irmãos? Consiste no fato que dois se tornam uma só carne, Gênesis 2:24. No entanto, tal união pode ser dissolvida em caso de adultério ou incesto, relações sexuais ilícitas. Sobre isso, John Owen diz, porque o adultério se torna uma só carne com o adúltero. A adúltera se torna uma só carne com o adúltero. Logo, nenhuma comunhão em carne com o marido mais resta. Absolutamente foi quebrado o vínculo ou pacto matrimonial. Com isso, quer dizer Jesus que a parte fiel e, portanto, vitimada pelo adultério de seu cônjuge, esteja impedida, então, de contrair um novo casamento? Absolutamente, de modo algum. Não havendo reconciliação, é justo a parte ofendida contrair um novo matrimônio. Agora, onde está dito que a parte faltosa é lícito casar de novo? Lembra do arcar com as consequências? Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que Deus, o Senhor, sonda os nossos corações, conhece bem os intentos de nossa mente. Porque acreditem, há pessoas que provocam as suas esposas para que elas adulterem, para que eles tenham a desculpa de se separar para se unir a outra mulher. Há mulheres que induzem o seu marido para adulterar com outra mulher, para que ela possa se casar com outro homem que ela já tinha em vista. Não se enganem. E aí faz o tipo, faz a cena e se vitima diante dos homens. Mas nós não podemos esquecer que Deus sabe de todas as coisas. Não podemos, irmãos, nos aproveitar de modo ilícito, distorcendo o que diz o Salvador, para realizar um ato pecaminoso de um coração impenitente, endurecido, tomado pelo desejo pecaminoso por outra pessoa. A permissão, como no caso de Moisés, bem explicitada por Owen e mencionada aqui, é para que haja justiça e paz, mas também para que haja graça e perdão.
É para que haja reconciliação. Pois como diz o Senhor Jesus em Mateus 19:9, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E mais uma vez, parafraseando o Senhor Jesus, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É que o adultério é um pecado perdoável. Porque o único pecado que a Escritura reputa como imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Logo, por mais horrendo que seja o adultério, ele tem perdão. Ele tem perdão. Se você acabou de descobrir que seu cônjuge cometeu adultério, talvez no calor do momento você não esteja em condições de perdoar. Talvez ainda o seu cônjuge não tenha abandonado definitivamente o outro relacionamento. E você esteja preso em meio àquela turbulência de reações e sentimentos. No entanto, o Senhor Jesus nos diz nessa noite que é possível o seu cônjuge também estar verdadeiramente triste e arrependido e procurando mudar. E isso tão somente pela graça, meus irmãos. Logo, é possível perdoar o infrator verdadeiramente também. Porque onde há verdadeiro arrependimento, há verdadeiro perdão. Se Deus, que é santo e justo, pode nos perdoar dos nossos pecados, quem somos nós, pecadores, para negar o perdão a um pecador arrependido? Talvez nesse exato momento você esteja pensando: eu jamais conseguiria confiar nele ou nela outra vez. Eu jamais conseguiria tirar da minha cabeça a imagem deles juntos. São reações plenamente compreensíveis, meus irmãos, ao horror do adultério que nós vimos no domingo passado. Contudo, se não contestadas, essas convicções o levarão inevitavelmente pelo caminho da amargura e do divórcio. Que nós já vimos aqui que para o Senhor não é a primeira solução. Portanto, em primeiro lugar, você precisa confiar em Deus para lhe proteger, para lhe fortalecer e para lhe dar tudo aquilo que você necessita para perdoar aquele que o defraudou, aquela que o defraudou, aquele que lhe defraudou. Mas saiba que existem algumas coisas a respeito do perdão que você precisa ter em mente, a fim de evitar se prender à amargura e às consequências dela. Em primeiro lugar, encarar o fato de que o perdão se encontra na decisão não de voltar a confiar no seu cônjuge. Antes se encontra primariamente e primordialmente em confiar em Deus. É a primeira coisa, não é voltar a confiar no cônjuge, mas sim confiar em Deus, naquilo que o Senhor nos diz. É preciso que se confie em Deus para que você possa ser curado da dor desse terrível pecado. É preciso confiar em Deus para que você seja sarado do mal que esse pecado causou, não somente a você, mas à sua família, à sua mulher, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus familiares. E principalmente a ofensa a Jesus Cristo.
Logo, você precisa, em primeiro lugar, confiar em Deus para protegê-lo da traição e de seus efeitos. E sabe por quê? Porque quase sempre o sentimento de que não conseguimos perdoar está enraizado numa coisa que há no coração de muitos. Aquilo que nós chamamos de autoproteção. Porque a autoproteção nada mais é do que a manifestação de um coração soberbo. E a autoproteção nunca é uma boa base para relacionamento algum. Porque a autoproteção não consegue restabelecer um vínculo. Não consegue reconciliar de fato. Antes ela coloca uma barreira, um muro. Logo, como vamos restaurar um relacionamento se há um muro dividindo uma parte e outra? Autoproteção, irmãos, não nos ajuda a nos relacionar com outros, não nos ajuda a nos relacionar nem mesmo com o próprio Senhor. Em vez disso, em vez da autoproteção, o que precisamos é de fé. É fazer valer o dom precioso que o Senhor nos concedeu. Em vez de procurarmos a autoconfiança, deveríamos chamar a fé para lidar com isso. Confiar em Deus para nos proteger. Entregar o nosso coração ferido ao consolo do Senhor. Permitir que a ferida da traição experimentada por quem foi traído seja sarada pelo amor e pela graça de Deus, o único digno de confiança. Porque certamente entre casais afetados pelo pecado do adultério, é recorrente ouvirmos isso. Mas como eu vou confiar nela novamente? Como eu vou confiar nele novamente? Você não vai confiar nela novamente. Você não vai confiar nele novamente se antes você não confiar no Senhor. Porque quem garante a reconciliação e a restauração da sua relação é Cristo. Então, se a sua confiança não estiver em Cristo Jesus, certamente você vai se decepcionar de novo. Porque o seu marido, a sua esposa são pecadores. São homens e mulheres falíveis. E o único que não pode falhar é o Senhor Jesus. É Ele, irmãos, quem jamais nos desaponta, quem jamais nos abandona e quem sempre nos consola, que nos sara. É por isso que o salmista diz no Salmo 91, versículo 2, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Logo, sempre que você se sentir dominado pela ferida da traição, clame ao Senhor e peça que Ele seja o seu refúgio, o seu baluarte, como fez o salmista. E é interessante os salmos, e como eles nos ajudam a lidar com as feridas, as aflições que passamos em nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque principalmente através deles, nós conseguimos enxergar que outros sofreram com as mesmas coisas que tanto sofremos hoje. E assim, com eles, aprendemos onde achar refúgio, onde achar o consolo, onde achar a paz, a força para superar todas as adversidades que temos em nosso caminho. E sabe por quê? A resposta é muito simples. Porque eles apontam para Cristo, o sumo sacerdote, aquele que se compadece de nós, o Filho do homem que sentiu as nossas dores
que conheceu bem de perto a nossa aflição. Ele mesmo foi afligido pelos nossos pecados. O Filho do Deus vivo que carregou sobre si as nossas enfermidades e que convida a todos, graciosamente, que estão cansados e sobrecarregados, para achar nele o consolo e o alívio de seus fardos. Portanto, o divórcio nunca é a primeira opção de um crente. Há sempre espaço para perdão de quem demonstra arrependimento sincero e reconciliação pela fé no Salvador Jesus Cristo. Porque assim como regenerou nós outrora, pode regenerar também a aliança que firmamos diante dele, restabelecendo não apenas o amor, mas a confiança de um no outro. E tudo isso, meus irmãos, para o louvor de sua glória. Que o Senhor nos ajude a sermos encontrados fiéis, tementes e crermos sempre em sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos e te agradecemos por tua palavra nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia das nossas vidas e que sejamos encontrados no temor e tremor do teu santo nome, Senhor, alicerçados em ti e procurando condicionar as nossas vidas à tua vontade. Ilumina-nos, Senhor, por meio do teu Santo Espírito que habita em nós, principalmente em nossas consciências, a vencer o mal que está ao nosso derredor e dentro de nós mesmos. Que nós venhamos a suprimi-lo, Senhor, e que a tua graça e a tua verdade cresça em nós, em nome de Jesus. Amém.